Assim mesmo? Com essa coisa atrás toda aqui? Pode ser. Estamos aqui na Obrigado. Numa universidade holística com o professor Gerson Dágio, professor de yoga. Ele faz o curso de formação de yoga, é um professor formado em educação física pela EFE-USP, nossa faculdade. E isso aí, eu sou aluno dele do curso e estou aqui para entrevistar ele sobre o yoga. Aí, professor, primeiramente, eu queria que você quisesse se apresentar, alguma coisa. Eu é que agradeço, as apresentações que você fez já são suficientes, né? Formado em educação física, trabalho com yoga, entre várias outras especializações, inclusive anatomia e fisiologia. Certo. Então, professor, primeiro pergunta básica, o que é o yoga? Yoga é um método, digamos, para se atingir a autorrealização através do autoconhecimento. E esse autoconhecimento, na visão de algumas abordagens de yoga, como o Hatha Yoga, que foi a que mais se difundiu no Ocidente, mundialmente até, começa pelo corpo, né? Então, o autoconhecimento começa por perceber o que é esse meu corpo, como eu posso lidar com ele, como eu posso melhor posicioná-lo, para depois poder dominar o que é mais difícil, a mente. Então, existe uma hierarquia. E como o yoga começa pelo corpo, se criou muito a ideia de que o yoga é uma prática corporal, mas ela é uma prática mental, essencialmente, mas que tem no corpo um aliado. E por isso a gente trabalha com técnicas que são também físicas, tá? Certo, e tem uma diferença do yoga e da yogoterapia? O yoga que é convencional por aí, que a gente vê nos anúncios, nas academias? Yoga, a princípio, não é um sistema terapêutico, não é um sistema que busca essa autorrealização através do autoconhecimento. E a pessoa pode não ter nenhum problema de saúde instaurado e praticar yoga buscando isso. Quando você pensa em terapia, você já pensa em qualquer sistema ou método de tratamento de problemas já instaurados, físicos ou mentais, né? Doenças, como a gente chama. Mas o yoga tem um potencial terapêutico muito grande. Então ele também pode ser usado como terapia. E é até muito apropriado usar o yoga como terapia quando as pessoas podem se beneficiar disso, tá? Das várias técnicas que ele tem no seu repertório para tratar problemas de saúde. E o yoga, quais são as principais semelhanças e diferenças entre o yoga praticado na Índia pelos yogis, os mestres, e o yoga que se difundiu no Brasil, praticado nas academias ou nos centros por aí? Eu diria que a Índia tem também essas linhagens se difundiram mais no Ocidente, inclusive que a gente chama muito de linhagens contemporâneas, também estão presentes na Índia, né? Então, Ashtanga Vinyasa Yoga, Iyengar Yoga, tudo isso também é praticado na Índia. Muitas outras abordagens foram criadas mais recentemente ainda nos Estados Unidos, tal. Aí você já me conta essa repercussão na Índia. Mas o que eu vejo como diferente é que na Índia também subsistem algumas abordagens que são muito tradicionais e que tiveram pouca penetração no Ocidente, tá? Como Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga. São outras formas de você buscar esse autoconhecimento, essa autorrealização, sem até necessariamente ter que trabalhar com as técnicas psicofísicas que se tornaram tão comuns, tão conhecidas, né, no Ocidente. A gente também pode dizer que o ocidental criou muito a ideia de trabalhar o yoga pegando alguns de seus aspectos e valorizando alguns desses aspectos, que eu chamo de subutilização de um sistema. Então usa aquilo para condicionamento físico, para terapia, para isso, para aquilo, mas esquece do propósito maior que está por trás do sistema. E isso em alguns lugares na Índia, alguns segmentos, principalmente em ashras, né, nas comunidades espirituais, é na verdade o essencial, o mais importante, é aquilo que eles consideram indissociável do próprio yoga. Certo. E professor, você também é professor de educação física, né, formado na área, e qual a influência que você vê que a sua formação teve na sua prática de yoga, no selecionar o yoga? Eu acho que todos esses conhecimentos se somam, né? Não existe uma subtração um em relação ao outro. A gente fala, mas yoga não tem nada a ver com educação física, é outra coisa. Então, como se a formação em educação física fosse inútil para quem vai trabalhar com yoga. Não, não é inútil, são conhecimentos que se somam. A gente já vem com uma certa bagagem a respeito do corpo, de como lidar com ele. E, obviamente, o yoga te traz uma outra perspectiva, né? Não é uma perspectiva comum aos esportes, às atividades ginásticas mais convencionais,
Mas também existem muitas atividades hoje desenvolvidas até no contexto da própria educação física que têm semelhanças com yoga, práticas corporais conscientes, psicologizadas, né? Então acho que esse repertório e toda essa formação que a gente vai tendo vai só se somando e vai ajudando. Hoje, quando você trabalha com yoga, algumas pessoas alegam ser uma filosofia, mas usam muito as técnicas psicofísicas, muitos exercícios, né? As práticas corporais alegam ser só uma filosofia, não é só uma filosofia. Yoga tem também esse componente aplicado, prático, que não é separado, né, dos seus aspectos filosóficos. Certo, e tem muito embate do CREF com o FEF, né, e a regulamentação do yoga, da dança, etc. E você, com a condição de professor de yoga e também professor de educação física, tem uma condição, e muitos anos de prática, tem uma condição privilegiada para avaliar isso, né? Da sua visão, qual a sua visão sobre a regulamentação, se tá bom assim, se... Olha, eu até seria favorável à regulamentação do yoga para tornar a prática mais segura, né? Para também ter um critério em considerar uma pessoa profissional de yoga com uma certa formação, alguns pré-requisitos, né, que tornem a sua atuação profissional mais adequada. Mas eu não sei se o caminho passa exatamente por ser reconhecido pelo Conselho de Educação Física, assim como também não pode passar pelo Conselho de Psicologia ou pelo Conselho de Filosofia, se existir algo assim, porque afinal de contas, né, o yoga não é um patrimônio de nenhuma dessas áreas de conhecimento que são até muito mais recentes do que o próprio yoga. Tá? Então, quando você fala hoje em meditação, se sabe que se você tiver uma abordagem meditativa inadequada, por exemplo, uma meditação, uma técnica psicológica pode precipitar um surto, isso vai ser muito ruim, né, no contexto de uma prática. O profissional que está ali não necessariamente vai saber lidar com esse surto psicótico. Não é por isso que o Conselho de Psicologia deve se apropriar da meditação e falar, então agora só psicólogos devem trabalhar com meditação, né? Porque afinal de contas existe um risco, né, de praticar meditação. Assim também pode falar o pessoal da educação física, dos riscos da prática física mal orientada, mas eu sou favorável a uma regulamentação, se houver, do próprio yoga, independente de outras áreas. E o grande problema é que isso já foi até tentado, mas acabou sendo também uma forma de alguns segmentos usar isso como instrumento para projetos pessoais ou projetos de poder, né, de certas associações já da área, que são vinculadas até a escolas específicas, a redes de franquias que tem no yoga, e a gente então também não pode aceitar, né, que uma regulamentação de yoga seja concebida, estruturada toda em função de quem está dentro de um único segmento e determina essas normas. Tá? Deveria levar em consideração toda a categoria. Tá certo. Tá? Muito obrigado, professor. Obrigado. Tá.